Bom dia, amigo. Esse é nosso momento de encontro, nosso momento matinal de reflexão. Você é nosso convidado a esses instantes de meditação em torno da palavra de Deus. Como é bom contar com a sua companhia, com a sua amizade, ainda que a certa distância. Eu sou muito grato pela atenção que você nos tem dedicado. Esse programa é feito com um único objetivo: chegar até você com a mensagem da palavra de Deus, com a expectativa de que esta mensagem faça diferença na sua vida, no seu dia. E o nosso desejo é que hoje, especificamente hoje, com aquilo que temos a compartilhar, sua vida seja impactada, seja influenciada pela palavra de Deus. Por isso você é nosso convidado a esses momentos de reflexão. Não posso ler o texto antes de fazer o que sempre faço: mencionar aqueles que hoje completam mais um ano de vida. A vocês dedicamos um abraço todo especial, com muito carinho e com aquele desejo de que as bênçãos do Senhor sejam ricamente derramadas sobre a sua vida. No Salmo de número 56, eu gostaria de ler com você os versículos 3 e 4, que dizem o seguinte: Em me vindo o temor, hei de confiar em ti, em Deus, cuja palavra eu exalto. Neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Esses dois versículos encontrados nesse salmo falam sobre um tema algumas vezes mencionado nas Escrituras, não apenas no livro dos Salmos, mas em muitos outros livros. É a questão do temor, a questão do medo. Convém lembrar que o medo, o receio, o temor, isso é algo perfeitamente natural, encontrado em nossa vida e enfrentado por nós em alguns momentos, em algumas circunstâncias. Na Bíblia vamos perceber que todos os servos de Deus, num ou no outro momento, se sentem fragilizados diante de uma ameaça ou diante de um risco, diante de um perigo, e são atingidos pelo medo, pelo temor, pela insegurança. Há alguns episódios clássicos na história da Bíblia, na história do Antigo Testamento especialmente, em que nós vamos notar isso. Vale lembrar, por exemplo, que quando Moisés enviou 12 espias para olharem a terra que seria conquistada por eles, o relatório trazido pela grande maioria daqueles homens foi: a terra é maravilhosa, mas aqueles que a habitam são gigantes. Nós somos pequeninos diante deles, nós não temos condição de derrotá-los. O medo tomou conta daqueles homens e dos 12 espias, 10 trouxeram esse mesmo relatório. De acordo com esse relatório, não daria para enfrentar aquela ameaça e a terra tão sonhada e tão desejada era inalcançável, porque os inimigos eram grandes demais. Você certamente se lembra desse detalhe. 2 espias trouxeram um pensamento um pouco diferente. Josué e Caleb trouxeram o seguinte relatório para Moisés: olha, a terra é maravilhosa, tem muitos exércitos, mas com certeza nós os venceremos, porque Deus está conosco. A história é interessante porque aqueles 10 espias conseguiram influenciar toda a nação. O medo se apoderou daquelas pessoas de tal modo que o povo desistiu de enfrentar a terra. E resultado desse desânimo, desse medo do povo e também da ira de Deus diante daquela atitude, o povo terminou por peregrinar por 40 anos no deserto e só depois disso chegou à terra prometida. Com detalhe, do povo e das pessoas que estavam ao longo daquele processo, apenas 2 permaneceram até a entrada da terra, justamente os 2 espias que, a despeito da visão da realidade que tiveram, foram confiantes em Deus, Josué e Caleb. E eles acabam por se tornar os grandes líderes do povo no processo de conquista da terra, conquista contada justamente no livro que tem o nome de Josué. É o livro que conta a história de quando a terra é conquistada de modo extraordinário pelo agir de Deus em meio ao seu povo. Isso nos lembra que
Algumas vezes o medo pode ter uma causa, pode ter uma razão, nem sempre o medo é absolutamente irracional e sem sentido. Na maioria das vezes o medo procede. No entanto, o que a palavra de Deus nos propõe é que nós consigamos superar o medo, consigamos vencer o medo, substituindo-o pela confiança em Deus. É isto que esses 2 versículos que lemos nos falam. Nós podemos optar pela confiança em Deus e esta confiança nos fará superar o medo. Há uma declaração muito interessante de João em sua epístola que sempre me chamou a atenção. Lá João diz que nós devemos vencer o medo e diz que o que lança fora o medo é o perfeito amor. Diz João, o perfeito amor lança fora o medo. E esse texto intriga porque normalmente nós não costumamos associar medo a amor. Nós entendemos que o oposto de medo é coragem, é confiança, é segurança. Fica difícil entender isso a menos que compreendamos o contexto no qual João fala, e fala sobre amor e sobre o amor de Deus por nós. E nós então começamos a entender que, na verdade, o segredo para a superação do medo é o nos sentirmos amados. E fica fácil entender isso quando nós usamos a imagem de uma criança pequena, cujo medo é superado pela presença do seu pai ou pela presença da sua mãe. O fato de a criança se sentir amada por seus pais faz com que ela se sinta segura. E é esta segurança que supera o medo. As circunstâncias podem não ter mudado, o ambiente pode ser o mesmo, a situação pode permanecer inabalável, mas a criança muda de atitude quando seu pai ou sua mãe estão ao seu lado. A presença deles faz com que ela se sinta segura. O que a palavra de Deus quer nos dizer é que a vitória sobre os medos e temores da vida é possível se nós percebemos a presença de Deus ao nosso lado. Lembra-se das palavras do salmista no Salmo 23, sobre o qual já falamos aqui numa outra ocasião? Ali ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A vitória sobre o medo está na certeza da presença de Deus, está na percepção da companhia divina, está na convicção de que Deus está ao nosso lado. Por isso, eu queria que você enfrentasse os medos que tem em sua vida. Inseguranças, temores, riscos, ameaças, tudo isso pode ser enfrentado com a segurança que vem da certeza da presença de Deus. E é isso que vamos pedir a Ele nesse instante, em oração. Pai querido, precisamos nos sentir amados por Ti. Precisamos nos sentir amparados por Ti, seguros e protegidos. Por isso, queremos que Tu manifestes a Tua presença em nossa vida, que cada um de nós perceba que Tu estás ao nosso lado, que isso nos traga segurança. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Você é nosso convidado a participar das atividades da Igreja Batista da Capunga. No domingo, Escola Bíblica Dominical, às 9 e 18 horas. Culto, às 10 e 19 horas. Transmitidos ao vivo pela internet e pela Rádio Evangélica 100.7. Culto infantil e atividades para crianças de todas as idades. Todas as programações com interpretação para surdos. Igreja Batista da Capunga, Rua João Fernandes Vieira, 769, Parque Amorim, ao lado do Colégio Americano Batista. Fone 3092-6578. Visite o nosso site www.capunga.org.br. A Adlin cuida da sua empresa para você cuidar mais de você.
Adilin Consultoria e Gestão em Serviços. 30 anos de trabalho. ISO 9001 e 14001. Soluções empresariais inteligentes e personalizadas em mais de 200 áreas. Adilin. Experiência de sobra para sobrar mais tempo para você.